Olá, nós somos da turma D3 da disciplina de Introdução à Atenção Primária à Saúde 3 e vamos falar sobre violência doméstica. Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes, você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Simone de Beauvoir. A violência contra a mulher consiste em qualquer atitude ou conduta pautada no gênero, que tenha como consequência a morte, o dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico. Dentro desse tema, temos a violência doméstica, que acomete mulheres, crianças e adolescentes, além de idosos e deficientes físicos e mentais. Ela é definida como toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de um membro da família. A violência física ocorre quando alguém causa ou tenta causar dano por meio da força física de algum tipo de arma ou instrumento que possa causar lesões internas ou externas. Podem ser tapas, empurrões, chutes, puxões de cabelo, ameaças com facas e muito mais. Violência psicológica inclui toda ação ou omissão que causa ou visa causar dano à autoestima, à percepção de identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. Violência sexual é toda ação na qual uma pessoa, em situação de poder, obriga uma outra à realização de práticas sexuais utilizando força física, influência psicológica ou uso de armas ou drogas. Pode ocorrer através de toques e carícias não desejadas, prostituição forçada, exibicionismo e expressões verbais ou corporais que não são do agrado da pessoa. Sabe-se que pelo menos 1 em cada 3 mulheres já foi espancada, coagida ao sexo ou sofreu alguma outra forma de abuso durante a vida. O agressor é, geralmente, um membro da sua própria família. A agressão do parceiro íntimo, também conhecida como maus-tratos ou espancamento da esposa, é, não raramente, acompanhada de agressão psicológica e também de sexo forçado. A Lei Maria da Penha é considerada pela ONU como uma das melhores do mundo para combater a violência contra a mulher. E ela já é bem conhecida. Somente 2% dos brasileiros nunca ouviram falar dela. Mas isso não significa que todas as mulheres recorram a esta lei quando precisam dela. Ainda falta muita informação, enquanto sobram vergonha e medo. Por isso é uma lei que fala de gênero. A vítima precisa se identificar como do sexo feminino. O agressor precisa ser alguém que convive com a mulher, não necessariamente o marido. Pode ser o irmão, o cunhado, o padrasto e até mesmo outra mulher. O abuso pelo parceiro íntimo e as agressões cometidas em um contexto conjugal são comumente parte de um padrão repetitivo de controle e dominação. Em uma relação abusiva, com o passar do tempo, há o aumento da tensão. O agressor se mostra mais tenso, irritadiço, humilha a vítima e faz ameaças. A mulher tende a negar que aquilo está acontecendo com ela e tenta justificar o comportamento violento do parceiro. A tensão vai se acumulando, a vítima vive com medo e o agressor demonstra cada vez mais atitudes autoritárias e controladoras. Na fase seguinte, o agressor chega a seu limite, o que leva ao ato violento. Algum tempo depois, há o arrependimento do agressor, o remorso, a culpa. Ele se torna amável para conseguir a reconciliação, utilizando o discurso de que vai mudar. Então, a fase de lua de mel se estabelece, em que o amor é lindo e é baseado em perdão. Contudo, logo a tensão acumula-se novamente e o ciclo recomeça. O violentômero faz parte de uma campanha implementada em 2018 pela Secretaria de Saúde. Ele mede o grau de violência contra a mulher, partindo da chantagem até o feminicídio. Essa campanha de conscientização e prevenção visa possibilitar e facilitar a identificação de comportamentos violentos presentes no cotidiano. Profissionais de saúde devem estar atentos para alguns sinais que podem indicar violência doméstica, como, por exemplo, sintomas de ansiedade, ferimentos incompatíveis com a história clínica, dores inespecíficas, comportamentos opressores e coercitivos, falta de autonomia na saúde sexual e reprodutiva, atraso na busca por tratamento ou ajuda. Os impactos da violência doméstica afetam diretamente a integridade física, psicológica e social das mulheres, além de influenciar negativamente na relação com a família. Dentre os quadros físicos resultantes da violência doméstica, encontra-se principalmente lesões, obesidade, síndrome de dor crônica, distúrbios gastrointestinais, fibromialgia, fumo, invalidez, distúrbios ginecológicos, aborto espontâneo e morte. A experiência do abuso possui impacto direto na autoestima da mulher, expondo-a a um risco elevado de sofrimento mental, como depressão, fobia, estresse pós-traumático, tendência ao suicídio e consumo indiscriminado de álcool e drogas. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de feminicídio aumentaram em 22,2% entre março e abril de 2020.
De acordo com o Atlas da Violência, verifica-se um crescimento expressivo de 30,7% no número de homicídios de mulheres no Brasil durante os anos de 2007 e 2017. A atual pandemia de Covid-19 trouxe à tona a violência doméstica devido à necessidade de isolamento social, o que aumenta, muitas vezes, o tempo de contato da vítima com o agressor. Deve-se considerar também que o acesso aos serviços de atendimento à mulher em situação de violência podem estar limitados devido aos esforços de enfrentamento à Covid-19, reduzindo o alcance a fontes de ajuda. Para complicar, a pesquisa do IPEA traz para nós que, diante da afirmação, uma pesquisa realizada em 212 municípios, em 2013, muito recente, diante da afirmação, mulheres que usam poucas roupas gostam ou pedem para apanhar, estamos no século XXI, mas 26% das pessoas concordam totalmente ou parcialmente com isso. E mais, diante da afirmativa, mulher que é agredida e continua com um parceiro, gosta de apanhar, 61% das pessoas concordam totalmente ou parcialmente com essa afirmativa. E desse modo, na ousadia do contar-se e de sair da invisibilidade, eu destaco trechos da história de uma mulher, trechos de uma história duramente adquirida, onde as cenas, as queixas e os desfechos nos fazem entender melhor o que se passa e por que é que elas permanecem. E entre os fatores que dificultam a busca de ajuda e dão um basta, eu vou citar vários deles. E para cada caso a configuração é única. A visão idealizada, ouve-se muito. Tudo era lindo no começo, era o meu príncipe encantado, ia cuidar de mim. A crença de que a violência é temporária, resultado de uma fase difícil e que eu posso mudar o outro. Imagina, a gente passa uma vida e não consegue se modificar. O receio de possíveis dificuldades econômicas na falta dele. Mas muitas delas sustentam os lares e, portanto, a dependência nem sempre é financeira, mas emocional. A situação dos filhos, como é que vai ficar se ele tiver ficha na polícia, se ele for preso, se ele ficar desempregado. Então, olha como é complexa essa situação. Os sentimentos de culpa, e por vezes ele distorce a situação, e aí ela o tempo todo, mas o que eu fiz, afinal de contas? Então o sentimento de culpa é importante, ou pena dele, e aí o argumento de que ele bota as coisas dentro de casa, é um bom pai, só fica agressivo quando bebe. Opa! Mas quando ele bebe, ele não bate no companheiro no boteco e nem no chefe na empresa. Então será que ele bate porque bebe? Além de tudo isso, essa sensação também de que, no fundo, ele está sofrendo. Então eu tenho pena dele, ele está sofrendo. Ainda mais a vergonha dos filhos de ser vista como espancada. Muitas vezes, depois que o bicho pega, é que as pessoas perguntam, mas nossa, parecia que era um casal tão bacana, né? A falta de apoio familiar, quando o problema é compartilhado, e ouvir comentários do tipo, homem é assim mesmo, está ruim com ele, pior sem ele. Uma hora passa. Aguenta um pouquinho que passa. O medo, pois ele ameaça. Se ela sair fora, em fim de término de relacionamento, e a gente acompanha os casos pelo mundo afora e no Brasil, ele vai me matar. A falta de informações também contribui para isso, de escassez de recursos, ou então os desafios nas estruturas de judiciários, de delegacias especializadas de atendimento. Muitas vezes, inclusive, essas delegacias não funcionam em sistema de plantão, lembrando que a maior parte dos casos de violência doméstica acontecem à noite, aos finais de semana, que é quando o casal, o par se encontra, e elas estão fechadas. Também pesam o receio de ficar sozinha, o isolamento social imposto por ele, não vai encontrar com a família, não vai encontrar com os amigos, não pode isso, não pode aquilo, onde você pensa que você vai com essa roupa? Além disso, o receio de ficar sozinha e o isolamento social tem uma questão importante e grave aqui, a interpretação religiosa de conformação que pode auxiliar na perpetuação desse problema. Então, falas do tipo, eu fui criada para ficar uma vida inteira. Se o que Deus uniu, o homem não separa. Se roeu o osso, tem que comer a carne. Quem sabe em outra vida vai ter melhorias. Ou então de que é uma maldição, de que passou de pai para filho, de mãe para filha. Mas há também, e é interessante isso, aquelas pessoas, aquelas mulheres, e essa que eu estou contando também, que se apoiam na fé como força para escapar dessas situações. A separação das famílias também aumenta a vulnerabilidade de mulheres e crianças. Em algumas localidades, em períodos de crise, pode haver maior aquisição de armas por parte da população, o que representa um maior risco para os vulneráveis. A presença de problemas na saúde mental ou mesmo de transtornos mentais e comorbidades parecem aumentar o risco de violência.
Visto todas essas informações, vale ressaltar a importância da atenção primária nas redes de apoio e de produção de saúde em relação à mulher. É papel das equipes de atenção primária à saúde reconhecer e acompanhar com mais atenção os indivíduos e famílias com maior vulnerabilidade. Também é preciso ficar atento aos sinais de alerta, questionar sinais de abuso e registrar em prontuário. A primeira estratégia para a abordagem do problema é realizar uma escuta atenta, fazendo com que a pessoa sinta que seu problema foi compreendido e validado. A culpa nunca é da vítima. Escute sem julgá-la, mas aceite as escolhas dela e não a abandone por não seguir seus conselhos. Na maior parte das vezes, agentes comunitários de saúde sabem quais são as famílias onde há episódios ou maior risco de violência e são essenciais no acompanhamento dessas situações. É importante marcar consultas frequentes para acompanhar a situação. Contudo, alguns obstáculos se apresentam para a adequada abordagem por parte dessas equipes às situações de violência intrafamiliar. A falta de capacitação dos profissionais, algumas limitações próprias dos serviços de saúde e a pouca integração destes com outros equipamentos sociais acabam levando à baixa resolutividade no enfrentamento ao problema. Os profissionais de saúde devem notificar casos de violência doméstica de forma a acolher e abordar a situação, independente da decisão quanto à denúncia policial, esclarecendo à mulher que a notificação é um documento diferente da denúncia policial. Agora que já sabemos um pouco mais sobre a violência doméstica, não se cale! As denúncias podem ser realizadas através dos telefones 190 da Polícia Federal, 181 em casos de violência contra crianças e 180 da Central de Atendimento à Mulher, além das plataformas digitais. Para finalizar, mulheres que sofrem violência doméstica, além da denúncia, podem procurar redes de apoio como Casa Tina Martins, Casa Sempre Viva, em Belo Horizonte, e o Projeto Para Elas, realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Essas foram as referências utilizadas nesse vídeo. Muito obrigada pela atenção.